Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Rácio, que só no Instagram, graças a você que nos acompanha, já temos aí mais de 120 mil seguidores. Já peço para você que está acompanhando aqui pela primeira vez ou que nos acompanham e que ainda não nos segue, dê o seu joinha, like, divulgue esse vídeo para que possa chegar ao maior número de pessoas. Lembrando que estamos aqui nos estúdios da B2 Movie e recebemos o apoio da editora Última Rácio. Como sempre, convidados mais que especiais, sempre temos o cuidado de selecionar pessoas, atores profissionais que se destacam e que possam, de certa forma, trazer histórias de sucesso, histórias histórias que realmente retratam a realidade humana. E hoje eu recebo aqui o meu nobre amigo, ex-aluno, Tenente Pollini. Seja bem-vindo, meu amigo. Ô, Coronel, bom dia, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Eu cheguei aqui e estava lembrando, a última vez que eu vi o senhor foi na academia. Exato. E para mim, então, é uma honra, né? Estar diante de um mestre, aprendi muito com o senhor. E poder rever o senhor aqui nessa oportunidade, muito obrigado. Rapaz, é mais que uma honra. Eu tenho recebido aqui muitos ex-alunos, né, da nossa academia de polícia, e eu falo que é uma honra porque quando a gente dá aula, o nosso objetivo é esse, né, plantar sementes, como eu sempre falo, sementes do bem, que dê frutos e que possam dar sombra para a gente mais tarde. E é isso que a gente tem acompanhado, né, muitos ex-alunos se destacando e a gente fica muito feliz, porque a sociedade do Distrito Federal, a segurança pública, ganha muito com isso. E o Pollini, vocês vão ter oportunidade de acompanhar aqui ao longo do programa, tem uma história de vida, é mais que um exemplo, viu, Pollini? A sua história, depois que eu fiquei sabendo, procurei me informar um pouco mais e fiquei admirado com tudo aquilo que aconteceu e a forma que você enfrentou esse problema que você vai poder aqui narrar e falar. Mas, Pollini, eu começo, né, perguntando para você, rapaz, como é que você chegou na Polícia Militar do Distrito Federal? Então, Coronel, eu sempre falo assim, eu sou milico desde os 18 anos. Então, assim, quando eu era criança, meu pai me levou para ver um salto de paraquedas lá eu sou de Uberlândia, né, Minas Gerais. A Brigada Paraquedista estava lá em Uberlândia e eu assisti um salto. E assim, criança, adolescente, aquilo ficou ali gravado. E a partir de então, já tinha um desejo de pertencer ao Exército. E a partir dali, eu comecei a querer realizar esse sonho. Não, eu quero entrar no Exército. E dito e feito, com 18 anos eu fui servir o Exército, né? Eu fiz o Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva, que é o Oficial R2, né? O NPOR. O NPOR. E lá eu fiquei 8 anos no Exército. Então, assim, já comecei pelo Exército, com 18 anos eu ingresso no Exército. Durante esse meu tempo no Exército, eu comecei a estudar para a polícia. Então, faltando ali, eu fiquei 8 anos, faltando acho que 2 anos eu já comecei a estudar e tive a oportunidade de entrar aqui na PM em 2015. Eu entrei pelo CFP. Em 2015 foi o CFP3. E aí depois fiz o CFO. Então, assim, tudo começou já lá atrás, né, no Exército. E aí eu fui alimentando esse desejo de pertencer à polícia e acabou que deu certo. Então, quando a pessoa me pergunta, eu falo, eu sou milico desde os 18 anos. Então, tive essa passagem pelo Exército. E aí, depois que eu entrei dentro da viatura, eu tinha certeza mesmo que era isso que eu queria. Interessante, cara. Parece muito com a minha história também, porque eu também tinha o desejo de ser militar, mais do que policial. Até fiz um vídeo, um corte aí no podcast que eu participei, nesse sentido, que eu queria ser militar. Obviamente, depois que a gente percebe que existem outras possibilidades, como ser policial e militar, né? Chama muita atenção. E também servi a aeronáutica, e estava na aeronáutica quando fiz o processo seletivo, na época vestibular, e ingressei na Polícia Militar do Distrito Federal, que tenho muito
muito orgulho de pertencer, né, Pauline? E a tua chegada, só que a tua chegada foi como praça, né? Você fez o CFP, e que é algo muito interessante, né, que a gente observa que muitos dos nossos alunos, eu que dou aula lá na academia desde 2003, a gente tem aí mais de 50% das turmas, geralmente, de ex-policiais militares. Isso é muito bom, porque, obviamente, o policial o cadete ali já vem com preparo antecipado, né, já conhece a realidade das ruas, e a PM e a sociedade ganha com isso, né, com cadete já com uma experiência de rua, né? E isso é interessante, porque também demonstra, né, primeiro, essa questão da acessibilidade, né, da oportunização de que a polícia, embora seja com concursos distintos, né, e não tenhamos a entrada única, como muitos dizem, mas muitos dos nossos oficiais ingressaram na polícia como praças, né? E é importante a gente perceber também essa oportunidade que existe, né? E enaltecer os nossos colegas aí que viram no curso de formação de oficiais uma oportunidade de ascensão, né, profissional. E além disso, eu até acrescentaria um outro ponto, né? Hoje, atuando como oficial, aquele tempo que eu fiquei como praça foi de extrema importância, porque você consegue, quando você vai trabalhar na prática, você sabe a realidade do praça, que são atividades um pouco diferentes, né? Mas o praça que está todo dia ali, né, na lida, na rua, você sabe, digamos assim, você tem uma facilidade maior de lidar com ele. De compreender o outro lado. De compreender o outro lado, Então, assim, isso me ajudou demais também. Você consegue, assim, ter uma outra visão, você consegue trabalhar de uma forma diferente, digamos assim. E é interessante isso, né? Porque na época da academia, e obviamente a gente tem exemplos, né? Que dizem que os mais arrochadores são os ex-praças, né? Mas é porque conhece também a malandragem, né? Já conhece a esperteza, sabe desviar um pouco e sabe quando... Né? E por outro lado tem justamente essa questão, né? Você sabe o que é estar numa viatura rodando de madrugada, você sabe o que é estar num posto policial, você sabe o que é também ficar numa passagem de pedestre. Não que o oficial que não tenha passado por isso, embora a gente saiba que, e cada vez mais na nossa academia, o cadete é oportunizado ao longo dos 3 anos se colocar nessas situações, né, para que possa entender, né, o que é ficar em pé. E às vezes a gente sabe também, né, que o oficial, às vezes está com uma tropa, todo mundo descansa menos o oficial, que fica ali revezando, né? Então tem um descanso da tropa, o pessoal vai para um ônibus, vai para né? Tem a oportunidade de lanchar e tal, e às vezes o oficial é o que menos descansa, né? Mas é papel do comandante também, né? Então é interessante mesmo, aqueles policiais, e a gente tem N exemplos aí de policiais que eram praças e que, né, e muitos, né, até na minha turma tinha sargento antigão, já com muito tempo de serviço, a gente tem, né, nas turmas agora, já aí com mais de 15 anos, né, 20 anos, e optaram em fazer o CFO, né, são guerreiros, né, porque não é fácil não, né, ainda mais casado, com filho. Antigamente o pessoal entrava mais novo, entrava com 17, tinha casa até 17, 18, sem filho. Como a gente costuma dizer, ser um pinto para dar de comer, né? E aí é mais fácil, né? Rapaz, entra com copo vazio, entrava, né, como um copo vazio, não tinha formação universitária, não tinha filho, não tinha esposa, e aí fica mais fácil 3 anos. Agora, aquele cara que entra com filho, né, casado, fica mais complicado, né, Paulino? A realidade mudou, né? Mudou totalmente, né? A média de idade mudou, então a gente teve dificuldades. Eu não vou dizer assim que eu não tive dificuldades, né? Foram 3 anos intensos. Eu me dediquei muito para o meu CFO, consegui absorver assim o máximo que eu pude. Mas é aquele tal negócio que eu costumo falar sempre, né? Se você tem um objetivo e quando você mergulha de cabeça, né, naquele objetivo seu, você está focado naquilo, você se inclui naquele processo, e quando você chega ao final ali na ponta da linha, você às vezes nem percebe. O CFO foi um período intenso, foi um período difícil,
né? Eu tava com essa realidade. Minha esposa trabalhava, eu tava com um filho pequeno. Não só eu, mas vários cadetes tinham essa realidade. E você administrar tudo isso, e ainda porque assim, a academia, você tem que se dedicar, né? Porque aquilo ali vai ser o reflexo da sua carreira. E então eu passei por essa realidade, mas quando você encara como um objetivo, né? E que você tem aquele objetivo, aí assim, tudo se torna mais fácil. Os 3 anos foram intensos, mas eu consegui, por exemplo, no meu caso, assim como os outros também, nós conseguimos concluir a etapa com êxito. E Pauline, lá na academia, quando é que surgiu assim essa? Obviamente você já falou que quando viu um salto de paraquedas, né, ficou apaixonado por aquilo e entendeu ali que ali seria o seu futuro. Mas durante o curso de formação, quando é que assim acendeu assim a luz assim e falou, opa, pera aí, eu tenho uma veia aí mais operacional, vou tentar seguir esse caminho. Exato. Então, esse desejo começou lá no Exército, porque nesses 8 anos que eu trabalhei no Exército, eu tive comandantes, comandos e forças especiais. Trabalhei com eles. Então, isso sempre despertou em mim uma admiração por essas pessoas, porque eu via que eram pessoas diferenciadas no modo de trabalhar, no modo de dar uma instrução, no modo de se portar com o subordinado, no modo de um modo geral assim, eram pessoas diferentes, mais competentes, e aí foi despertando essa admiração. Falei, por que esse pessoal é desse jeito? E aí, quando eu chego na polícia, eu consigo lembrar dessa cena assim, fica na minha cabeça, porque o 09 do meu turno, que é o Tenente Vitor, da 22ª também, a gente estava tirando serviço de guarda, e aí a gente estava na hora de madrugada, aí ele chegou para mim e perguntou, e aí, cara, você quer fazer algum curso na PM quando terminar o CFO? Eu falei, eu quero. Eu falei, qual curso que você tem vontade de fazer? Eu falei assim, cara, eu tenho vontade de fazer o COESP. Aí ele falou assim, sério? Cara, não me vejo fazendo outro curso, não. Isso aí eu já gostava, lá da época do Exército e tal. Falei assim, poxa, eu também quero fazer o COESP. Então, assim, logo no primeiro ano, eu já encontrei um camarada que depois acabou que nós fizemos o curso juntos e formamos juntos, né? Da minha turma fizemos eu, o Vitor e o César Oliveira. Então tem 3 caveiras na turma. Tem 3 caveiras na turma. São quantos a turma? São 118. 118. 118 e formamos nós 3. Então, assim, eu já vinha com esse desejo do Exército, né? Apesar de que na PM, depois, durante a academia, eu fui conhecer também, a gente teve instruções com o BOP, tanto no campo, quanto também lá. Por exemplo, eu tive instruções com o Coronel Agrício, com o Coronel Alexandre Sérgio. São pessoas que, desde o início ali, eu também, caraca, é aquele negócio de olhar mesmo e falar assim... Modelando. Por que esse cara tem diferente e tal? Modelando e falar assim, meu Deus, eu quero ser igual a esse cara. Então, assim, foi isso. Minhas referências, elas começam lá no Exército, e aqui na polícia eu comecei a conhecer também os caveiras que me chamaram a atenção, aí eu não tive dúvida. Quando chegou no último ano, eu já comecei a treinar especificamente para o curso, a fazer uma preparação específica para o curso. Rapaz, olha, é interessante, Pauline, essa fala, e eu acho que é o primeiro caveira que me dá essa resposta assim, mais objetiva nesse sentido da modelagem, ou seja, você olhar aquele profissional e falar, cara, esse cara tem alguma coisa diferente. Aí você fala, porra, diferente no aspecto positivo, né? Aí você olha o outro e fala, porra, esse cara também é diferenciado, porra. Aí você olha um terceiro também, aí pô, aí você olha o que esses caras têm em comum, ou seja, qual é a caminhada. Rapaz, olha, eles foram por aqui, mas ele tem algo que é comum a eles. O cara todos fizeram curso de operações especiais. Falou, porra, o caminho é esse. Então, isso é algo que você aplica em tudo na vida. Né? Você olha exemplos de pessoas, de personalidades, de autoridades,
E aí não é copiar, é modelar. Você fala, porra, qual foi a trilha de sucesso desses indivíduos? Pô, eles foram por aqui, por aqui. Cara, esse é o caminho. Né? E geralmente, Paulinho, você vai observar que esse caminho não é o mais fácil. Muito pelo contrário, é o mais difícil. Né? E eu tenho como máxima isso. Quando eu tenho geralmente que decidir entre duas opções ou dois caminhos, geralmente eu escolho o mais difícil, porque a nossa tendência é ir no mais fácil. E aí que está o grande problema. E a gente sabe, cara, que o bom aço, ele se forja no fogo bravo. Seja na academia, que a gente sabe que é ralado e precisa ser, seja nos diversos cursos, e cada vez mais os cursos, eu tenho até receio, né, de fazer curso na PM, porque daqui a pouquinho até curso... Um MBA aí na FGV vai ter rala, porque os cursos hoje estão ralados, viu? Não é só o COESP, não. Então, o pessoal é diferenciado. Eu falo isso para você, eu sempre, apesar de nunca ter tido assim, essa vontade de fazer o COESP, mas sempre fui um cara que gostei muito assim de me relacionar com oficiais que eram caveiras, de conhecer um pouco essa realidade, e sempre admirei muito os caveiras, justamente por conta disso. São pessoas diferenciadas, né? E aquelas pessoas que são da minha turma, que são meus amigos, eu percebo que são pessoas diferenciadas, né? Justamente por essa caminhada, né? E são poucos, e devem ser poucos mesmo, né, porque as atividades que esses grupos, e não é à toa, né, que a gente elegeu aqui o nome não só da editora Última Ratio, mas do canal Última Ratio, que é uma expressão em latim que se chama, né, última razão, que também é utilizado no mundo do direito, mas também nos grupos de operações especiais. Então, até a nomenclatura, né, remete muito essa minha admiração que eu tenho pelos grupamentos de operações especiais e também de ações táticas. Tive a oportunidade aqui de lançar pela editora Última Ratio, fui coordenador Tópicos Emergentes em Operações Especiais, Policiais e Ações Táticas. Foi um sucesso essa obra. Tem oficiais caveiros de diversos estados. Eu sou um dos autores, não sou caveira, né, mas estou ali de intruso. E foi um livro que me encheu muito de orgulho. A gente fez um ciclo de lives também no nosso canal Última Ratio, né? Ciclo de lives, operações especiais, em que eu tive a oportunidade de ouvir comandantes do BOP de diversos estados brasileiros, justamente por entender e por achar que é importante valorizar não só a fala, mas também o conhecimento produzido, né? Nesse artigo que eu escrevi nesse livro, Paulinho, porque as pessoas, o imaginário coletivo é de que geralmente o cara que é caveira, o cara que é operações especiais, o cara de rua, é o cara que não gosta muito de estudar. Isso é um erro, porque o cara tem que estudar muito, e a ciência é muito presente nessas unidades, né? Atividade do explosivista, atividade do atirador de elite, do negociador, das diversas tropas que compõem as nossas honradas guarnições de operações especiais pelo Brasil afora. A gente percebe que são todos um marco característico, são pessoas que gostam de estudar, de estar em sala de aula, de estar no campo aprendendo, e às vezes até na folga o sujeito tira dinheiro do próprio bolso para estar praticando ou fazendo um hobby, né? Geralmente associado a um treinamento, por que não dizer, né? Assim, eu costumo dizer que eu sou fascinado pelas operações especiais, né? E por que isso? As operações especiais, é exatamente esse exemplo do livro que o senhor falou, né? A gente tem uma história, a gente tem uma substância. Eu estou lendo um livro agora chamado Major Fantasma. Não sei se você já ouviu falar, mas ele conta um pouco da história da SAS, que é as operações especiais lá da Inglaterra. E tem uma cena interessante, tem até uma série que chama SAS Rogue Heroes. Não sei se o senhor já assistiu, fica a recomendação aí. A série é excelente. O capitão Sterling, que foi um dos fundadores do SAS, ele começa a fazer um recrutamento na Segunda Guerra Mundial. Eles tiveram uma sacada porque estavam perdendo a guerra. E aí ele falou, poxa, a única maneira da gente reverter essa situação é a gente fazer um ataque surpresa pelo deserto.
Só que nunca ninguém tinha saltado de paraquedas no deserto. E ele vai, começa a fazer um recrutamento. E aí vinha lá, a pessoa chegava e fazia uma entrevista. Qual que é sua formação? Não, eu sempre fui o primeiro colocado, eu sempre tive boas notas, eu tive sempre assim. Negado. Esse aqui tava fora. Aí chegava lá assim, olha, eu já aprendi, eu já matei um, já fiz não sei o que e tal. Tipo, se o cara era todo louco, não, você tá dentro. E contratava. Ele pegou só os loucos, botou dentro de um avião, fez um salto de paraquedas que ninguém tinha feito na vida ainda. E aí, assim, de um determinado número, uma porcentagem realmente morreu. Os caras saíram do avião no meio de uma tempestade, no deserto, não sabia nem onde que ia cair. Uma parte acabou morrendo, olha a loucura do cara. Mas eles ganharam a guerra. Aí fizeram os ataques, eles desenvolveram explosivos. Então a história das operações especiais começa aí. O que me deixa fascinado é que existe história, existe uma substância. E assim, é no mundo inteiro. Não é uma realidade nossa aqui no Brasil. É pegar no mundo inteiro, as operações especiais estão presentes. E essa história da formação, né, da SAS é muito interessante. Fica a recomendação aí, Major Fantasma, só para fazer um parênteses, né, e a série também, SAS Rogue Heroes, para vocês, assim, que quiserem entender um pouco mais das operações especiais, né, esse universo das operações especiais que é muito rico, igual o Coronel falou, hoje no BOP nós temos 3 companhias, né, a companhia do GI-13, que são os caveiras, tem a companhia dos explosivistas e a companhia dos negociadores. E cada companhia dessa tem uma particularidade e tem a sua especificidade e o conteúdo que a gente tem assim é muito rico. O conteúdo digamos assim, enquanto ciência policial, é muito rico, é muita coisa. É um universo, porque assim, a gente fala que quando termina o curso de operações especiais, você acha que tá pronto. Quando você tá fazendo o curso, você acha que tá pronto. Só quando termina, aí é que vai começar a sua caminhada, porque a operações especiais, ela é um mundo que se abre assim na sua frente e você tem diversas ramificações. E aí falou assim, e agora, o que que eu vou fazer? O que que eu vou me especializar? E tem muita coisa. E é um campo, né, de trabalho nas polícias em que você sabe. Geralmente o policial ele volta, ele até um dia numa conversa com o ex-secretário nacional de Segurança Pública, Dr. Balestreri, ele falou, né, que hoje, por ironia do destino policial militar no Brasil inteiro, volta mais para os bancos acadêmicos durante a profissão para estudar do que até um professor, né? Então a gente volta muito, a gente estuda muito, ao contrário do que muita gente diz, né? Mas o oficial, a praça que se dedica a esse campo de operações especiais, ele sabe que ao longo da carreira ele vai ter que estar sempre bem condicionado fisicamente e sempre estudando e sempre fazendo curso. E cursos muito bons, né? Porque também é interessante a gente ressaltar aqui as oportunidades que tem de você viajar para outros países. A gente tem na nossa Polícia Militar oficiais e praças que estudaram em várias partes do mundo, né? E trazendo conhecimento, doutrina. E é interessante a gente perceber também que é quase como uma confraria, né? Ou uma confraria, uma maçonaria, vocês. Eu costumo dizer que na polícia tem 2 atividades em que há uma... e era aquilo que era para ser em todas as atividades, né? Que há uma proximidade muito grande, independente da corporação que você pertence ao Estado. É a parte de inteligência e a parte de operações especiais. Mas vocês ainda são... no meu entender, assim, muito mais próximos, em virtude, porque no caso da inteligência, o cara ainda tem ali aquela coisa de reter um pouco a informação, né, um conhecimento. Já o cara de operações especiais, não, ele tem essa sede de conhecer novas doutrinas, repassar, né, não tem aquela coisa, não, isso aqui foi o que criei, não, muito pelo contrário, é disseminar. E também essa característica, né, do professor, do instrutor. Então, o indivíduo que se propõe a ter uma carreira
na área de operações especiais, ele sabe que também ao longo da carreira ele vai ter que ser um professor, né? Ele vai ter que retribuir aquele conhecimento, transmitir para a sociedade, né? Exatamente. Para os colegas, né? O BOP, ele é uma unidade de ensino. Isso aí que o senhor falou, eu vejo, é o nosso dia a dia. O policial, ele se forma no COESP, ou no negociador, ou no explosivista, no outro dia ele está dando instrução para alguém. Seja o soldado, o cabo, o praça ou o oficial. A formação ela é muito exigente, o curso ele é muito exigente, o curso é intenso, é realmente um desafio. Eu acho que eu nunca me passei... São vários cursos dentro do curso, São né? vários É importante dizer, e aí até você mencionar para aquelas pessoas que ainda não conhecem um pouco, quando você se forma no COESP, você se forma e meio que você tem um combo de cursos, né? Ali que você fica credenciado a desenvolver atividade e também ser instrutor. É lógico que ao longo da carreira você vai se especializando, né? Exatamente, Coronel. O curso de operações especiais, ele é considerado um dos cursos mais longos da Polícia Militar, né? Geralmente gira em torno de 5 a 6 meses. Intensos, né? Não tem esse negócio de hora de entrar e sair não, né? Não tem, eu falo assim, o curso de operações especiais, você chega... O primeiro dia de curso. Primeiro dia de curso. E só sabe quando vai sair, né? E olha lá, né? Quer dizer, nem quando vai sair, né? Existe um baú lá que você entrega o seu celular, entrega como se estivesse entregando seus pertences. Entregou ali, ó, acabou. Você não sabe mais quando que você volta para casa. Então você entrega a sua vida, né? É um processo mesmo de transformação total. E o curso ele tem diversos módulos, né? Então você tem módulo de explosivos. Apesar de existir um curso específico de explosivista, o caveira ele tem que ter um conhecimento sobre explosivos, porque ele vai atuar e vai depender desse conhecimento para a atuação dele. Aí você tem um módulo específico de rapel, você tem um módulo específico de montanha, e são módulo específico de tiro de combate. O caveira hoje aqui na PMDF ele sai como instrutor de tiro. Então são vários cursos, igual o coronel falou, dentro do curso de operações especiais. É um curso bem completo. E o desafio, eu sempre falo assim, que o curso de operações especiais é você fazer atividades que você fez na academia, né, aquelas mesmas atividades, só que você está numa condição de total adversidade. Você está sem comer direito, você está sem dormir direito, você está cansado, você está extremamente cansado, você está com frio, você está em situações assim extremas que nessa situação ele te coloca para fazer aquela determinada atividade. Uma coisa é você chegar lá no stand de tiro, bacana, eu vou lá atirar. Outra coisa é você atirar numa condição de total estresse, com frio, com fome, e acertar lá aquele alvo, né? Esse, basicamente assim, a formação do caveira é mais ou menos isso, né? Digamos, tem muito mais coisa, mas é mais ou menos isso. E Pauline, assim, às vezes vazam alguns vídeos, né? Chega ao conhecimento do público, às vezes as redes sociais ali o pessoal publica, às vezes a imprensa bate muito em cima, né, de alguns treinamentos, e até na academia também, né? Às vezes as corporações são acusadas aí de maus tratos, né? Mas é importante perceber, ainda mais no curso de operações especiais, a gente tem vários exemplos, né? A gente teve recentemente aí o exemplo do Lázaro, né? E como era necessário e importante que as tropas estivessem preparadas para atuarem num terreno, né, com aquelas dificuldades, dias e dias, noites, né? Então, e é por isso que, se a gente for perceber as possibilidades, né, ainda mais hoje, né, de confronto, a gente tem um novo cangaço, domínio de cidades, que geralmente atuam ou após ou antes do crime estão em áreas rurais, né? Então, a gente percebe hoje que há necessidade, né, de uma formação muito bem fundada, né, na questão de você colocar esse aluno
em situações adversas, porque é isso que ele vai enfrentar na rua, né? E aí, como a gente fala, né? Ainda mais no caso do Caveira, que é a última ação do Estado perante uma situação. É quando todos os que chegaram não conseguiram resolver, ou quando a situação é tão gravosa que somente essa unidade tática poderá, de fato, enfrentar da melhor forma possível aquele evento crítico, né? É assim, é um curso completo, como eu falei, e isso é extremamente assim, difícil. A gente trabalhar nesse tipo de formação. Por exemplo, eu tenho uma instrução que eu vou trabalhar o controle de pânico, né? Você tem que colocar o candidato, o aluno de COESP, para ele passar por aquele atributo, controle de pânico, eu vou ter que colocar ele numa situação de pânico. Então, assim, às vezes as pessoas não entendem, mas fala assim, pessoas assim, imprensa, todo mundo, mas é um trabalho extremamente profissional. Uma instrução, ela só acontece depois de ter todo um planejamento. Houve uma ordem de instrução, houve um planejamento, houve um oficial que assinou aquele documento, isso passou por diversos escalões. Quando acontece algum acidente, alguma coisa, o acidente ele é possível de acontecer. Normal, isso acontece. Uma instrução de controle de pânico, por exemplo. Você tem que submeter o candidato a uma situação de pânico. E aí ele é passível de acontecer um acidente, isso é normal. Acontece. Só que às vezes o acidente pode ser fatal. Antigamente, eu estou até lembrando aqui de uma história, a história depois da Segunda Guerra Mundial, ali na época da Segunda Guerra Mundial, a formação dos caveiras, por um tempo, ela era feita no Castelo de Achnacarry. O Castelo de Achnacarry era um local em que fazia a formação. Então, assim, para que os candidatos chegassem até o castelo, eles desembarcavam numa estação ferroviária e eles percorriam mais ou menos ali uns 15 ou 16 quilômetros para chegar até lá o castelo. E nesse trajeto, para chegar até o castelo, eles passavam por um cemitério. Aí no cemitério tinha ali as cruzes, tinha a numérica daquele candidato e tinha ali a inscrição do motivo. Ó, esse daqui morreu porque deixou de observar tal procedimento. Tudo na formação naquela época era tudo feito próximo do real. Então eles utilizavam a granada real. Era tudo muito próximo do real. O armamento, assim como hoje é o curso de operações especiais, eu vou fazer uma entrada tática, o cara que está atrás de mim, ele está com o armamento carregado com munição real. Se ele errar algum erro de procedimento, vai custar a vida daquele que está na frente dele. Então, acidentes acontecem. E lá, voltando ao Castelo de Achnacarry, eles passavam pelo cemitério e ali tinha as inscrições. Hoje, nós temos o cemitério nos cursos operacionais de forma simbólica. Mas naquela época, as cruzes é porque eles morriam mesmo. Então, hoje a gente coloca a cruz daquele que desistiu do curso, né? É uma maneira simbólica. Mas o nosso cemitério, eu falei que a história das operações é fascinante por causa disso. Tudo tem um significado no curso. O cemitério vem daí. Vem das operações especiais, vem lá da Segunda Guerra, só que na época eles morriam de verdade. Então ele passava ali, ele via a cruz, ó, esse daqui morreu por causa disso. Então, para mostrar que acidentes acontecem. Só que hoje a gente está totalmente, evoluímos muito. Então eu posso assim afirmar com certeza que qualquer instrução, existe um plano de segurança. Para aquela instrução ali acontecer, houve todo um planejamento, não existe como. Tem um planejamento de parte médica, de ambulância, senão a instrução não acontece. Então não é um negócio simples, acontece, aí a imprensa só vê a parte, ó, poxa, o cara teve uma fatalidade ali. Mas não, tem todo um planejamento. Agora o acidente ele pode acontecer, porque a gente está passível. Eu tenho que submeter o candidato a um controle de pânico. E o controle de pânico ele está passível, inclusive, de acontecer uma fatalidade. É um curso que todas as instruções, o candidato de COESP, ele já tem isso em mente.
Ele vai fazer um curso que ele não vai fazer uma aventura. Ele está indo fazer um curso que a vida dele está em jogo. É mais ou menos isso. E Pauline, a gente tem aqui, obviamente, na nossa audiência, pretensos candidatos ao COESP, né? Qual é a dica, qual é a sugestão, né, que você daria àquele que quer fazer um curso de operações especiais? Então, qual é o bizu que você pode dar aí pro bizu, pessoal? assim, não tem... Se é que existe bizu, né? Não tem segredo, né? Eu costumo dizer o seguinte, assim como tudo que você vai fazer, o curso, você primeiro tem que saber, né? Então, aquele que é candidato a um curso de operações especiais, ele já tem que saber mais ou menos como que funciona o curso. Eu, quando fui fazer o curso, eu já sabia praticamente quais eram todos os módulos, que hoje a gente tem acesso a tudo isso. Eu já sabia o que eu ia enfrentar, né? Eu sabia que ia ter um módulo de paraquedismo, eu sabia que ia ter tiro, eu sabia que tudo que ia ter, eu já sabia que ia ter. E eu procurei me preparar da melhor forma possível. É lógico que você nunca vai chegar pronto para o COESP, porque o COESP não é só uma preparação física, né? Há também uma preparação psicológica. Eu tenho vários amigos que já tentaram o COESP 2, 3, até 4, 5 vezes. Tem um caveiro agora que fez o COESP do Acre, que foi a 6ª tentativa dele. No nosso ele tentou também, saiu na primeira semana, ele saiu. Então assim, e o cara era preparado assim fisicamente, eu acho que ele estava até melhor do que eu. E o COESP, ele acontece coisas que você não entende. Você tá ali, cara, você olha pro lado assim, e fala assim, caraca, bicho, queria estar igual esse cara, porque o cara tá um aspo. O cara tá bem demais do curso. De repente você olha pro lado, o cara bateu o sino. Então são coisas que você não explica. Então o curso, a parte física você tem que estar preparado. Isso aí assim, é como se fosse algo obrigatório que você tem que... Então se você tem algum problema com a parte física, isso aí tem que estar completo. Parte de água, aí envolve treinos de apneia. Isso aí você tem que conhecer todos os módulos e se preparar. E quando eu falo preparar para o COESP, não, eu sou nadador. Igual eu achava que sabia nadar. Aí um dia eu fui num treino do Caveira Jadiel, que dá um treino lá no lago. Fui lá, peguei um peso de 5 quilos, quase que eu deixei o peso cair. Num treinamento de flutuação. Então, assim, nadava bem, só que eu nunca tinha feito flutuação com peso. E durante o curso você vai passar por situações que você vai ter que fazer uma transposição de curso d'água, com um fuzil segurando, com a mochila segurando. Então, se você não tiver preparado, então você tem que conhecer exatamente o que é, a dica é essa. A parte física você tem que estar ok. E aí a parte psicológica, eu digo assim, é uma caixinha de surpresas. Porque de tudo que eu já vi, assim, no meu curso e depois do curso, que eu já vi acontecer, você às vezes não acredita. Igual assim, pessoas que eu já vi que eram mais preparadas do que eu até fisicamente, no lado emocional ela fraquejou e acabou desistindo do curso. Como se preparar para o psicológico? Aí assim, não existe uma fórmula mágica. Mas quando você está focado e coloca na sua cabeça, olha, eu vou entrar aqui e eu vou chegar até o final, porque eu quero pegar esse brevet aqui. Se isso tiver blindado na sua mente, pode acontecer o que for. Entendeu? Pode vir qualquer tipo de adversidade. E isso eu falo que aconteceu comigo no curso, Coronel. Eu tive um problema no curso. Eu vou me alongar aqui na resposta, mas acho que vale a pena. Eu ia até entrar, a gente já está na última parte, né, do nosso podcast aqui. Uhum. Eu ia fazer justamente essa indagação, mas você vai poder aqui falar para o nosso público, né, a sua experiência no COESP, né, uma experiência que... Para quem já teve a oportunidade de acompanhar o seu relato, uma experiência assim, de vida fantástica e de superação. Exato. E é por isso que a gente trouxe aqui o Paulino, para que ele possa falar aqui da sua história no COESP. Então, assim, eu tive o curso, todo aluno de COESP que você for perguntar,
ele passou por alguma adversidade que quase tirou ele do curso, algum momento muito marcante, algum momento muito difícil. Eu tive vários, assim como todo mundo tem vários, né? Mas o mais marcante para mim, durante o meu curso, eu tive uma celulite infecciosa durante o curso. É uma bactéria que entrou no meu pé durante a fase rústica, durante o campo, e aí o meu pé começou a inchar. E pé é complicado, né, cara? Pé é complicado. Pé é complicado. O pé começou a inchar, a perna começou a inchar, o inchaço foi passando do pé para a perna, para o pé, e foi subindo, subindo, e aquele inchaço não passava. Eu quase fui desligado do curso, porque eu pedi visita médica, foi constatado que se tratava de celulite infecciosa ou bacteriana, uma bactéria que entrou no pé, e o tratamento era antibiótico. E eu tomei um antibiótico. A minha única saída era tomar um antibiótico durante o curso. Então, quando iniciava as instruções de manhã, acordava ali 5 horas, os alunos mesmo faziam um acesso, aplicavam um antibiótico, e eu fui tomando um antibiótico. Cara, e eu não sei você, mas assim, o antibiótico, ele promove uma série de efeitos colaterais, né? Com Dependendo certeza. do organismo, né? É tudo, cara. Então eu fico imaginando, um curso como esse, de exigência máxima, né? Você tá fazendo o uso de antibiótico forte, é complicado, hein? Complicadíssimo. Então, assim, foi quase que custou a minha saída do COESP essa situação. Por isso que eu cito ela, teve várias, mas essa daí. E aí, o que aconteceu? Eu ia ser desligado do curso, e aí o subcoordenador falou assim: olha, 07, a próxima etapa aí, cara, do jeito que você tá, vem, tenta outra vez, cara, ano que vem vai ter o COESP de novo. E aí, naquele momento, eu cheguei pra ele e falei assim, até depois eu fui descobrir que é uma frase do Elon Musk, né? Eu falei assim, senhor, eu só saio desse curso aqui morto. E aí, um dia depois, nós tivemos uma marcha do BOP, das instalações do BOP até Pirenópolis. Foram 123 quilômetros de chão, hein? De marcha, fuzil, mochila. Como eu cheguei lá em Pirenópolis, eu não sei falar pro senhor. Pé inchado, literalmente. Pé inchado, eu quase perdi meu pé. Quase perdi meu pé mesmo. Então, assim, essa é uma história, mas para falar o quê? Eu tava focado e eu falei para ele, olha, eu só saio daqui morto. Então você pode ter celulite, você pode ter o que for. Quando você tá focado, se sua mente estiver blindada, você consegue alcançar aquele objetivo que você se propôs. Né? Só para fechar a questão da dica, né? Então, o curso tiveram várias adversidades, e aí quando eu achei que tinha passado todas as adversidades do curso, já caminhando para o final do curso, a gente foi fazer na Bahia, em Salvador, montanha, patrulha rural e paraquedismo. Nosso último módulo foi o módulo de paraquedismo. O fechamento do curso, né? Fechamento do curso. E aí no módulo de paraquedismo, num salto, eu acabei tendo uma pane no meu equipamento. Existe uma pane chamada line over. Na line over... Que é mais comum do que muita gente imagina. É comum. É comum. Existe o velame. Embaixo do velame você tem as linhas. Line over é porque a linha passa por cima do velame. O velame que tem que ficar inflado de forma retangular. Quando a linha passa por cima dele, ele fica embaraçado. E aí você tem... A saída é o procedimento de emergência. Procedimento de emergência, ele consiste basicamente em desconectar o equipamento principal, que é o que está com a pane, e acionar o equipamento reserva. E aí, assim, foi um salto de 4.500 pés, até um salto, assim, considerado baixo, porque a gente fez o salto enganchado, que a gente fala, né? Quando você sai da aeronave, existe uma fita que está atrás aqui da mochila, que quando ela traciona totalmente, o paraquedas abre de forma automática. E aí, quando aconteceu isso, quando o paraquedas abriu, houve a pane de line over, fiz o procedimento de emergência. Ao fazer o procedimento de emergência, o principal, que era para ser desconectado, não desconectou, e o reserva ele sai da mochila, mas não teve pressão suficiente para abrir.
E aí o que que aconteceu? Eu fui despencando dessa altura de 4.500 pés na pane de line over, meio que de forma lateralizada, despencando. A minha reação natural, porque eu sentia o paraquedas reserva na minha panturrilha. Ele saiu da mochila, estava dobrado, e aí a minha reação natural foi acessar o equipamento e jogar ele na tentativa de que ele abrisse. Mas isso não foi possível, foi muito rápido, eu não sei estimar o tempo, mas assim, em menos de 1 minuto eu já estava no chão. Então o que dava para fazer, eu tentei fazer. E aí veio O paraquedas principal charutou, é isso que ele fala? Não. Ele ficou enrolado. Ele ficou embaraçado. Então você ficou em queda livre. Praticamente queda livre. Porque não abriu nem um pouquinho, não. Ele abriu, assim, eu tenho uma lembrança de que o lado direito, assim, estava um pouquinho aberto. Mas é como se fosse uma queda livre. A gente fez um salto e eu estava numa leva de... eram três alunos, eu era o último, né? Então foi o 38, o 37 e eu. O 38, ele fala assim, cara, eu achei que tinha um foguete passando do meu lado. Ele fala desse jeito. Que ele foi o primeiro a saltar, né? Então, aí quando ele fala que eu passei por ele como um foguete. Então, assim, provavelmente foi algo assim perto de uma queda livre. De quantos metros? Aproximadamente 1.500, 1.600 metros. E você tá aqui, cara? 4.500 pés. Não, inexplicável. A única... Cara, eu fico até arrepiado aqui, meu irmão. Não. Tu não é um fantasma não, né? Não, Porque, não. porra, caramba, tu falou do fantasma aí O Major Fantasma? Não. Mas assim, a única explicação... É o Tenente explicação... Fantasma, então, né? Coronel, a única explicação é um milagre. Deus, porque... Né? Pai do céu, papai do céu. Não tem outra explicação, porque assim... se eu fosse falar todas as lesões e sequelas que eu tive aqui, a gente ia ficar o programa inteiro. Mas eu costumo falar de 3 grupos assim, de lesões que eu tive, que foi a coluna, a cabeça e o coração. Na coluna, eu tive quase 100% da coluna fraturada. Então foi cervical, torácica e lombar. Quase 100%. Cervical, são 7 vértebras, eu fraturei C4, C6 e C7. Na torácica são 12, eu fraturei de T1 a T8. E na lombar, que são 5, eu fraturei L1, L2 e L3. E aí quando fui, né, no meu médico, meu cirurgião, falou até para eu explicar para as pessoas como é que eu tô andando. Porque como que eu tive uma fratura dessa magnitude e minha medula não foi atingida? E foi quando ele falou, ó, cara, explicação científica não existe. Porque eu tenho paciente que tropeçou numa piscina, quebrou uma vértebra e hoje é paraplégico. Então, explicação científica eu não tenho. E aí foi quando eu comecei a perceber que eu estava diante de um milagre. Então, essa foi a minha lesão na coluna. Eu hoje não estou paraplégico, também não estou morto, porque não atingiu a minha medula. Como não atingiu a medula, aí é Deus. Segundo grupo de lesões foi a questão da meningite. Eu tive uma meningite, em decorrência da meningite eu tive uma hidrocefalia. A cabeça começou a aumentar de tamanho, eu comecei a vomitar. E aí foi colocada uma válvula. Eu tenho uma válvula aqui. E essa válvula, que a sequela que eu tive é que o meu ventrículo ele não funciona mais. E aí essa válvula faz o papel do ventrículo. Ela faz a drenagem do líquor. Digamos assim, tem um tubo que passa aqui e vem até aqui. Eu fiz aquela DVP, que é a derivação ventricular peritoneal. Ela vem do ventrículo até o peritônio. Também foi o segundo decreto de morte. Eu passei 4 meses de UTI e em determinado momento na UTI o médico falou, olha, pacientes com esse quadro, pode chamar a família, porque eu acho que ele não vai aguentar mais. Consegui superar. E depois o coração, com o trauma, eu tive um rompimento. Eu sou o primeiro caso no mundo, coronel. O cirurgião cardíaco está escrevendo um artigo. Eu sou o primeiro caso no mundo de rompimento da válvula aórtica por trauma, em razão de queda de paraquedas. A válvula aórtica tem 3 folhetos. Com o trauma, um deles se rompeu. Em acidente, é comum acontecer de romper a válvula. Quando rompe a válvula toda, que são os 3 folhetos, a pessoa morre. Quando rompe 2, a pessoa ainda sobrevive um tempo. E quando um
a pessoa sobrevive. Só que isso ele está falando sobrevive, existe experiência em animais, em ratos. Quando cortou a válvula, quando cortou um, esse que só cortou um ainda está vivo. 2 fica um tempo vivo, depois morre. E as 3, todos morreram. É outra questão também que ninguém sabe explicar, como que eu tive um trauma dessa grandeza e rompi apenas um folheto. Então, assim, eu só tinha uma explicação. Eu estou diante de um milagre, não tem outra explicação. Aquilo que eu via lá na Bíblia, Jesus fazendo um milagre, ele fazia a pessoa que é o cego, ele fazia o cego enxergar. Paralítico, desceu o paralítico. Ele fazia o paralítico andar. Festa de casamento, Jesus chegou, transformou a água em vinho. Tudo isso que eu comecei a ver ali na Bíblia, de repente aconteceu comigo. Eu falei, gente, isso aqui só pode ser um milagre, porque não tem outra explicação. Se nem o médico, nem a ciência explica que isso daqui é possível de acontecer, então eu estou diante de um milagre. E hoje é isso. Hoje, assim, hoje eu tenho testemunhado isso que aconteceu comigo, né? Que Deus fez um milagre na minha vida. Tenho testemunhado isso para pessoas que às vezes não creem em Deus, dependente aqui de religião. Aqui não estou colocando não estou colocando aqui religião, né? Mas pessoa que está abalada com alguma coisa ou que está desistindo de alguma coisa por às vezes um fato pequeno, eu tenho levado uma mensagem de motivação, uma mensagem de que, olha, calma, isso aí não é nada, né? E realmente não é nada. E se eu tô falando aqui só um resumo, né? Mas o que eu passei, assim, o que eu passei no COESP, eu achei que eu tinha sofrido no COESP. Aí depois veio 4 meses de UTI, que eu praticamente venci a morte. Eu costumo até fazer uma associação que o lema do BOPE é a vitória sobre a morte. Eu costumo falar que, e o pessoal também do meu turno fala, esse daí literalmente venceu a morte. Então, eu tenho uma conexão com o curso, né? Até a minha brevetação, ela foi feita de uma forma um pouco assim, peculiar. Porque a gente estava na fase final do curso, mas, né, eu não sabia. Aconteceu o acidente, eu fui para o hospital, o curso continuou. Apesar de não ter mais nada... Continuou, entre aspas, né? Porque você já tinha terminado o último módulo. Já tinha terminado, assim, teve só a formatura. Mas assim... Mas na tua cabeça, quer dizer, se é que dava pra pensar nisso. Na tua cabeça, Na minha cabeça eu não sabia, porque assim, é tudo muito certo, né? No curso de operações especiais você não tem... Então eu realmente não sabia se... E foi uma questão... Você receberia caveira, né? E foi uma questão até que... Até, assim, admiro muito a posição do meu coordenador, que ele reuniu todo o turno. Isso eu fiquei sabendo depois, né? Reuniu todo o turno. Falou assim, olha, o 07 tá lá nessa situação. Ele não vai participar da formatura. Tem alguém aqui que se levanta e acha que ele não tem direito de receber ou ser brevetado? Aí muitos até brincaram. Pô, o cara tá lá, a gente não sabe nem se ele vai sobreviver, pô. Não, ele tem que receber, pô. E eu fui brevetado lá no hospital. Tem até uma foto que eu coloquei no meu Instagram. Essa foto representa muito pra mim. Eu fui brevetado lá, o comandante do BOPE, que era o Coronel Melo. Ele chega no hospital, ele, coordenador do curso, subcoordenador. Aí assim, uma hora com mais tempo eu vou falar, eu não falei. Quem me resgatou e hoje eu tô vivo foi por causa do Major Aracaque, que é um caveira, ele é médico, né? Também. Ele estava lá no dia do salto, lá em Salvador. E ele chegou lá no momento chegou até mim, conseguiu identificar que eu estava com um quadro de hemopneumotórax, fez todos os procedimentos, porque assim, a minha costela quebrou e perfurou o pulmão. Então eu tive entrada de sangue e entrada de ar no pulmão. E ele, como médico, ele conseguiu identificar tudo isso, fez procedimentos ali. Na aeronave, ele fez mais procedimentos e antes da entrada no hospital, ele também fez procedimentos. E hoje, qualquer médico me fala que, ó, você tá vivo por causa desse cara aí, pô. Se não fosse ele lá, se a gente tivesse ali um socorrista que não tivesse conhecimento de medicina, talvez você não estaria vivo. Porque o que ele fez ali era conhecimento que dependia de um médico mesmo.
Inclusive, eu vou arrochar ele, que eu já convidei ele para cá. Faz tempo que eu conversei com ele, até tinha me esquecido. Vou voltar a ligar para ele, que eu quero trazer aqui o Aracaque, nosso caveira médico, né? Excelente. E não é a primeira história que eu sei, não, de intervenção dele como médico, né? Em situações de treinamento em que ajudou muita gente, né? Mas, cara, que história, que milagre, viu? E aí chega lá no hospital, no leito da UTI. Eu tava lá cheio de aparelho, chega lá o comandante do BOP, coordenador, subcoordenador, Major Aracaque. 07, sabe o que eu vim fazer aqui? Eu falei, não, senhor. Não vem me dar tapa na cara, não, né? Ô 07, a partir de hoje você faz parte de uma irmandade chamada Caveira. Ele pegou o prevê, foi chegando perto assim, ó. Aí eu falei, pronto, agora eu vou morrer, né? Quando fez aqui, ameaçou, que é aquele rito da... Pois é, isso que eu ia perguntar. Chegou a furar, não? Ou só fez menção? Pô, não pode furar o cara. Quando chegou perto, ele falou, não, calma que a gente vai ter um momento certo. Calma que depois a gente fura. E aí foi emoção do início ao fim. Assim, é algo que tá gravado na minha mente e eu não esqueço nunca mais, né? E... Então... É muita coisa, assim. Só que eu fiz um resumo, né? Mas basicamente eu tenho essa história aí pra contar do Coesp. Rapaz, eu vou falar aí, que história, viu? Uma história assim que emociona a todos, viu, meu velho? Testemunho de um milagre de fato, né? E que a gente fica muito feliz de você poder estar aqui, né, na nossa frente, falando aqui para o nosso público. Como você falou, né? A gente já teve aqui colegas também que enfrentaram situações muito difíceis na carreira, na vida, mas que estão aí de pé, lutando, e essa mensagem que a gente manda para o nosso público, né? A gente sabe, e aqui a gente não está diminuindo, né? Porque as doenças psíquicas são muito complicadas, né? Às vezes o indivíduo, você olha para o cara mora numa puta casa, tem uma família maravilhosa, tem um bom trabalho e tal, mas está doente. Não tem explicação para isso. Então a gente aqui não está diminuindo problemão, né? Mas essas histórias é também um tapa na cara da gente para quando a gente acorda às vezes de mau humor, meio assim, né? Não sabe por quê, às vezes está desesperançado com a vida e a gente recebe literalmente esse tapa na cara aqui de uma situação complicada, né? Que o Polini vivenciou no curso e ao mesmo tempo, né? Quase perdeu a vida. Mas isso é uma característica marcante de quem literalmente esteve do outro lado ou quem passou por problemas muito complexos na vida, que é justamente utilizar aquilo que aconteceu com ele como uma mola mestra, transformadora, né, que é quase um matrix, né, que você passa por aquilo, você passa a vivenciar, né, a enxergar a realidade, né, a vida de um modo diferenciado, né, e é isso que eu percebo na tua fala, cara. Bacana. Então, assim, eu me sinto muito honrado de poder estar aqui, de levar o nosso público a tua história e fazer dela, né, algo que possa fazer as pessoas evoluírem como ser humano, acreditarem, né, na força da vida e acreditarem que existe um Deus, que existe milagre. Obviamente, né, a gente precisa fazer a nossa parte e tem heróis, né, que, como você falou do Aracaque que esteve lá, então Deus se utiliza dessas pessoas, né, dos médicos que lhe atenderam, do teu turno também, quando foi consultado, se o turno entendia, e nada mais do que justo, eu acho que talvez a caveira mais merecida seria a sua, né? Então, cara, porra, meu velho, eu só tenho aqui a agradecer, né, essa oportunidade de estar lhe ouvindo, né? E é uma história de vida. Hoje você está no BOP, desempenhando suas atividades. Tem quanto tempo que você saiu da UTI, Polini? Já tem acho que uns 5 meses. 5 meses, né? 6 meses. 6 meses, né? 6 meses. Está na ativa, trabalhando como instrutor normalmente, né? Normal. Tem as limitações, obviamente, uma ou outra, né? Mas está aí combatendo um bom combate, né? Verdadeiro o meu médico, guerreiro. Assim, o acidente foi dia 22 de agosto do ano passado, né? E aí quando fez 1 ano, eu estava afastado totalmente do serviço, foi assim 4 meses, foi o curso,
o curso nessas condições que a gente chega, não sabe que dia que vai voltar para casa. Do curso, eu fui para um hospital, né? Só que assim, a gente tem família, né? A gente tem... E aí foram 5 meses de curso, mais 4 meses de hospital, então eu fiquei um pouco assim, sem saber o que era a vida aqui fora. A minha vida foi curso de operações especiais, depois hospital, e quase morri. E depois fiquei afastado totalmente do serviço, né? E aí eu tava em casa e o meu médico falou, cara, pra que você vai voltar? Você não tem condições de voltar. Você é a única pessoa que tem que ficar agora em casa. Fica focado 100% na sua reabilitação. E aí eu tomei essa decisão de voltar, né? Lógico, né? Com a junta, passei pela junta médica, houve um parecer que me deu um apto com restrições, né? Não consigo operar, mas eu tô conseguindo contribuir com o que eu posso. Porque eu fiz um curso, eu fui em busca de um sonho, né? Meu sonho era ser um homem de operações especiais e trabalhar no BOPE. E aí quando eu falei assim, pô, não faz sentido. Então assim, eu vou fazer de tudo para voltar. E aí eu vim lutando com a reabilitação. A minha reabilitação tá longe de chegar a 100%, né? Mas na medida do que eu posso contribuir, eu tô lá, tô fazendo o que eu queria, eu consegui voltar, tô contribuindo com o que eu posso e sigo firme, né? Sigo firme nesse propósito. Como eu disse assim, o próprio médico me recomendou que não voltasse, que eu ficasse em casa. Mas eu acho que tá fazendo até melhor para mim, porque ali eu tô em contato com todos os meus colegas de turno, nós formamos juntos. Hoje todos estão operando lá no batalhão. Então assim, a gente tá junto todo dia lá. Tá em casa, né? Eu tô em casa, é uma irmandade. E eu ganhei uma segunda família, porque desde o dia que eu sofri o acidente, o senhor falou no início, né, do podcast, da irmandade e tal, e desde o início eu ganhei uma segunda família. Os caveiras estão comigo, estão em casa, entendeu? Estão na minha casa, e eu cheguei para minha segunda casa, eu me sinto realmente em casa. Pauline, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui no nosso podcast. É uma honra, como eu falei, tá certo? Muito obrigado mesmo, viu, meu velho? E o nosso podcast está de portas abertas aqui sempre para você, viu? Eu que agradeço, Coronel. Deixar a última mensagem aqui. Hoje eu estava vindo para o podcast aqui e eu escolhi uma camiseta que ela tem a seguinte mensagem: Push your limit. Uma tradução, ultrapasse os seus limites. Depois que aconteceu toda essa experiência comigo, eu procuro assim dar valor em pequenas coisas. Então, às vezes eu vejo uma frase escrita num restaurante, eu tiro uma foto e vou procurar saber o significado dela. Então, às vezes coisas que não tinham significado para mim agora tem. E às vezes assim, uma frase, uma simples frase aqui nessa camiseta, eu queria deixar essa mensagem: só depende de você, né? O limite ele tá na sua cabeça. Quando eu falo em ultrapassar os seus limites, é que você tem que ultrapassar o seu próprio limite. É exatamente isso. É a literalidade da frase. Só depende de você fazer qualquer coisa, conquistar o objetivo. Se tem algo que você ainda não conseguiu, tá aqui, ó, tá dentro da sua cabeça. Só precisa você querer destravar e querer conseguir. Você tem que ultrapassar os seus próprios limites. É isso aí, Pauline. Eu costumo dizer que o maior combate que você tem é com você mesmo. Você mesmo. E esse foi mais um podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Ratio aqui nos estúdios da B2 Move, recebendo o apoio da editora Última Ratio. Até o próximo podcast Opinião Segura. Forte abraço a todos.